Enquanto minhas mãos trabalham nesta peça, eu quero te contar uma história. Você acredita que o Walt Disney, um dos homens mais criativos da história, foi considerado sem criatividade? Segundo relatos que eu li, conhecidos sobre a sua trajetória, quando ele era jovem, ele foi demitido de um emprego em um jornal porque seu chefe acreditava que ele não tinha imaginação e não apresentava boas ideias. Parece absurdo, né? Mas talvez essa história revele algo importante sobre a criatividade que ninguém está falando. Confesso que ultimamente eu penso que eu não sou muito criativa. Na verdade, eu quero fazer de tudo, gosto de tudo com relação ao artesanato e isso requer criatividade. Mas, ao mesmo tempo que eu consigo fazer várias coisas nesse artesanato, eu acho que eu não sou criativa. E quando eu li essa história, isso me chamou muita atenção, porque assim, quando pensamos em pessoas como Walt Disney, imaginamos alguém que nasceu especial, alguém que recebeu um dom, alguém diferente de nós. Mas será que isso é verdade? Será que as pessoas criativas simplesmente nasceram assim? Ou será que elas desenvolveram algo que todos nós também podemos desenvolver? Enquanto eu faço essa peça, eu quero que você pense em uma pergunta. Quando foi a última vez que você criou alguma coisa? Não consumiu, não assistiu, não comprou, criou. Pode ter sido um desenho, uma receita, uma ideia, uma música, um artesanato. Quando foi? Vivemos em uma época que praticamente tudo chega pronto. As músicas são sugeridas, os filmes são recomendados, as notícias aparecem antes mesmo de procurarmos por elas. Hoje, até textos podem ser escritos por inteligência artificial. Nunca tivemos tantas respostas, mas talvez estejamos fazendo menos perguntas. Mas voltando para a história de Walt Disney, o mais interessante, a história dele não é sobre sucesso. É tudo o que aconteceu antes dele. Ele fracassou, ele perdeu dinheiro, ele perdeu empresas, foi criticado, chegou a ser considerado alguém sem imaginação, como eu disse. Imagine ele ouvir isso, logo ele, o homem que mais tarde faria milhões de pessoas sonharem. Mas existe uma diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias. As pessoas comuns acreditam no julgamento dos outros, as extraordinárias continuam trabalhando. Esse exemplo de Walt Disney, para mim, foi incrível. Mesmo ele sendo julgado, ele sendo menosprezado, ele continuou desenhando, continuou observando, imaginando, aprendendo. Criatividade nunca foi ausência de fracasso. Na verdade, criatividade é continuar criando mesmo quando ninguém acredita. Talvez hoje exista um problema que o Walt Disney nunca enfrentou. Nós, raramente, ficamos sozinhos com os nossos próprios pensamentos. Esperamos na fila, olhando o celular. Esperamos o ônibus, olhando o celular. Tomamos café, também olhando o celular. Antes existia uma coisa chamada tédio. Hoje, quase eliminamos o tédio da nossa vida. E talvez tenha sido exatamente isso que roubou parte da nossa criatividade. Porque o tédio obriga a mente a criar. Quando não existe distração, a imaginação começa a trabalhar. Hoje estamos sempre ocupados consumindo opiniões, vídeos, tendências, consumindo a criatividade de outras pessoas. É exatamente por isso que eu gosto tanto de criar com as mãos. Quando eu começo uma peça, ela não existe, existe apenas uma ideia. Depois, um pequeno passo, depois outro e outro. Assim também nasce uma ideia. Ela nunca aparece pronta, ela precisa ser construída. Enquanto faço esse boneco, eu percebo uma coisa. Não existe botão de acelerar, não existe algoritmo que faça isso por mim. Não existe atalho. Existe apenas tempo, paciência, erro e correção. E talvez seja justamente por isso que criar faz tão bem, porque nos desenvolve algo que o mundo moderno está tentando tirar de nós, a nossa capacidade de imaginar. Talvez criatividade nunca tenha sido sobre talento, talvez seja sobre coragem, coragem para tentar, coragem para errar, coragem para parecer iniciante. Até o Walt Disney começou sendo apenas um jovem tentando desenhar. Ninguém nasce extraordinário. As pessoas se tornam extraordinárias porque elas continuam fazendo aquilo que a maioria abandona. Talvez a criatividade não esteja desaparecendo. Talvez ela esteja apenas esperando que a gente faça silêncio o suficiente para ouvi-la. Essa semana eu quero te propor uma experiência. Crie alguma coisa, não importa se é bonita, não importa se
alguém vai gostar, não importa se vai dar certo. Crie. Depois volte aqui e conte nos comentários qual foi a última coisa que você criou com as próprias mãos. Talvez a criatividade nunca tenha sido um dom reservado para poucos. Talvez ela seja um músculo que todos nós precisamos voltar a exercitar. E eu confesso que fazendo esse canal, eu me senti insegura, porque eu estava me cobrando por ser criativa. Ah, não, você tem que ser criativa, você tem que ser uma pessoa diferente, você tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E eu confesso que essa parada, essa procura por um porquê ou um algo que eu tenha que trazer aqui para vocês, foi bom. Me fez pensar que, mediante alguns estudos e até mesmo pensamentos, que eu não preciso trazer só o que as pessoas querem ver, mas eu preciso fazer coisas que eu goste, trazer pessoas que gostem das mesmas coisas que eu gosto, fazer aquilo que me agrada, poder fazer algo que me faça bem, mas que seja também bom e útil para outras pessoas, porque eu acredito que, como eu estou perdida, muitas pessoas estão, porque eu não quero ficar nesse mundo que nós estamos vivendo, fazendo tudo com IA. Eu estava fazendo isso, de verdade, eu confesso que eu estava indo por esse caminho, fazendo tudo com IA, desenvolvendo tudo, algo que não era realmente verdadeiro. Eu acho que, não estou falando mal da IA, mas eu acho que é algo que estava sendo meio... não é verdadeiro, é algo criado não pelas minhas mãos, e sim por um computador. E hoje, tudo está sendo assim. Que tal se voltarmos a ser nós mesmos, a pensar, a fazer, a relaxar, a nos sentirmos úteis e não só utilizarmos uma máquina como eu já mencionei, a inteligência artificial. Claro que eu uso um chat GPT, claro, mas não só isso. Que tal se eu ser eu mesma? Se eu puder mostrar para as pessoas quem realmente eu sou por trás das câmeras, quem realmente eu quero ser, sabe? Quem é realmente Elis atrás dessas câmeras? Eu sou uma pessoa que gosta de algumas coisas, que é feliz fazendo essas coisas, por mais boba que seja, talvez para algumas pessoas, mas para outras não. Talvez eu consiga uma comunidade que gosta das mesmas coisas que eu gosto, uma comunidade que tem as mesmas dúvidas que eu tenho, uma comunidade que se sinta bem conversando comigo até mesmo na internet. Por que não? Então, confesso, na verdade, talvez esse vídeo hoje seja um desabafo. Eu confesso que eu fiquei bem cansada de fazer coisas que eu não queria fazer. Talvez eu estava voltando para algo que eu não quisesse fazer. E isso, como já havia feito mal para mim no passado, estaria fazendo agora e no futuro. Então eu falei, não, pensa e veja aquilo que te faz bem. E o que me faz bem de verdade é o artesanato. Hoje eu me descobri no artesanato e isso me faz bem. Então eu quero, estou aqui compartilhando com vocês, porque se você gostou, eu quero que você faça parte dessa comunidade. Se você se sente como eu, junte-se aqui comigo e, se for possível, mais pessoas, para que nós possamos trocar ideias, informações e nos descobrirmos em algo que nos faça bem. Não sei para que caminho eu vou no artesanato, estou perdida, gosto de tudo, mas quem sabe um dia eu me encontre. Mas tem que me encontrar em algo que me faça bem. Então, se você ficou até aqui, obrigada por me ouvir e espero que você continue comigo nessa bagunça da minha mente, mas uma bagunça boa que eu confesso tem me feito muito bem. Espero que faça para você também. E se você se sente assim, fala aqui para mim nos comentários. Eu quero te conhecer. Como vocês viram, durante a gravação eu estava fazendo algo. E esse algo era um boneco, uma técnica na verdade russa, que são bonecos de algodão. Eles usam para árvore de Natal, etc. E eu quis aprender e estava fazendo aí com vocês. E aqui é a primeira bonequinha que eu fiz. Então assim, claro que não ficou perfeita, né, porque é a primeira, mas eu acredito que o resultado tenha sido até bom. O rosto, tentando focar aqui, mas acho que não tô conseguindo, né? O rosto, ele é de biscuit, porque eu prefiro, né, fazer biscuit. Elas fazem também de uma outra massa, mas acredito que tenha ficado bem fofinho. E eu fiz esse ursinho também. Então é um brinquedo que, se tiver que ser um brinquedo também, é bom que ele cai no chão e não quebra, como o biscuit. Então achei essa técnica bem interessante. E aqui eu fiz um ursinho também, que elas fazem sempre uma bonequinha carregando um ursinho. Então achei bem fofinho. Então é isso.
como eu mencionei durante o vídeo, nós somos criativos. Então a criatividade ela vem de várias formas, mas nós temos que começar a fazer algumas coisas. Tá tudo muito automatizado, muito computadorizado. Então eu espero que a gente comece a voltar a algumas práticas, né, para conseguirmos fazer uma escrita, uma leitura, uma pintura, um boneco, mexer com massa, mexer com... Olha, comprei aqui também uma caixa de giz de cera, maravilhosa, para poder voltar a pintar coisas que eu fazia quando era criança. Então, voltarmos a ser um pouco como criança e não ficar só também fazendo coisas que nos deixam cansados e estressados. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!